É isso. Sim, então vamos compor todas essas questões que, na verdade, elas fazem parte de uma questão que a gente está fazendo um ponto de inflexão que a gente está fazendo juntos a gente estava numa curva de controlar o mundo e a gente está mudando essa curva e está entrando em contato com conhecer o mundo, desvendar esse mundo, desbravar o mundo, ao invés de controlar ele. Tem uma coisa que eu diria que todos nós, nessa perspectiva, porque tudo que tudo que eu estou trazendo é de uma perspectiva, não é uma verdade. Então, ela logo vai virar fake news. Ela nos serve por um momento, porque se durar para sempre, aí você está querendo controlar. Então, neste momento, nessa perspectiva, eu diria o seguinte: todos nós nascemos numa cultura de ilegitimidade e de desqualificação. É claro que para uns isso vai ficar mais pesado, para outros mais leve. Mas, de uma maneira geral, eu parto desse princípio. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê que os bebês nascem e tem uma ansiedade tremenda daquele bebê se tornar alguém na vida. Tem uma ansiedade tremenda de alguém fazer uma escola, por mais que essa escola já não tenha nenhum sentido, mas essa escola vai dar oportunidade para essa pessoa ser alguém na vida. E esse ser alguém na vida me faz ouvir que está dizendo, está afirmando o seguinte: essa criatura não é nada, ela não é ninguém ainda. Então, para se tornar alguém, você tem que começar sendo ninguém. E essa busca também seja útil, descubra a sua missão. Então, a gente ouve muito também, desde sempre, principalmente na adolescência, começa aquela crise. Por que eu nasci? Qual é a minha missão no mundo? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas só cabem na ilegitimidade, nessa perspectiva que eu estou colocando. Então, buscar uma missão na vida é curioso isso. O ser humano já se coloca num lugar muito diferente de toda a natureza. É claro que todos somos diferentes, o ser humano é diferente, mas da perspectiva do ser humano ele é diferente. Para uma borboleta, o ser humano não é diferente do que outros animais. A não ser quando o ser humano captura essa borboleta, mas também outro animal pode capturar. Então, quer dizer, a gente só é diferente da nossa perspectiva. Então, nenhum outro ser vivo da nossa perspectiva se pergunta qual é a sua missão, qual é a sua função, de onde veio, para onde vai. Não existe essa crise de identidade e essa necessidade de se tornar alguém, porque já é. Também eu tenho a sensação que não existe a comparação e nem a competição, porque não precisa se legitimar. Então, quando a gente vê dois animais brigando, a gente pode pensar em competição do ponto de vista humano, da maneira que o humano pensa. Mas se eles não estão em busca de legitimidade e de missão, eu não acredito que eles estejam brigando por competição. Então, quando você tira na cabeça do ser humano a competição e olha os dois animais brigando, você não vê mais competição. Você vê uma união para uma afirmação, para um fortalecimento, para uma atualização daquela espécie na vida. Então, eles sabem que eles precisam, me parece, dessa perspectiva humana, quando a gente tira a falta de legitimidade e a falta de missão, e você olha os animais, parece que eles estão mais preocupados em manter a espécie viva do que a sua singularidade, a sua individualidade. Talvez porque eles nem tenham essa noção de individualidade. Enquanto existir aquela espécie, ele existe. Me dá essa impressão. O ser humano não tem isso. Enquanto ele existir,
o ser humano existe. Quando ele parar de existir, não existe mais o ser humano. Parece que a gente inverteu esse processo. Então, por essas e outras, eu arrisco dizer que todos nós temos uma questão com legitimidade e com desqualificação, né? E por isso a gente busca essa legitimidade e essa requalificação para se tornar alguém útil. E eu digo que esse é o problema, nessa perspectiva, esse é um problema falso, porque nós não somos ilegítimos por natureza e nós não somos desqualificados por natureza, e sim por cultura. Então esse é um problema falso e a gente está correndo atrás desse problema falso. Para eu ter legitimidade e para eu ter uma qualificação na vida, eu preciso ter um controle. Então, parece que a nossa busca está sendo controlar o mundo. Porque se eu tenho um controle sobre o mundo, eu consigo me encaixar na minha legitimidade. E o ponto de inflexão é sair do controle e entrar realmente aproveitar que nós somos seres racionais ou dotados de razão, mas nesse conhecimento do mundo, nesse conhecimento do funcionamento, inclusive porque, pelo controle, a gente está destruindo o mundo. A gente está destruindo o sistema, o equilíbrio da Terra, pelo controle. Existe existe uma demanda muito grande para a Terra ter que lidar com tudo isso que a gente vem aprontando em relação a desmatamentos, a controlar o mundo, né? A excesso de gás carbônico e aí essa mudança climática e tudo mais. Então, o nosso controle sobre o mundo destrói o mundo. Quando uma cultura invade outra cultura e dizima essa outra cultura, é em busca de controle, para ter uma legitimidade, para ter uma sensação de que tem uma missão na vida. E isso está gerando uma destruição. Então, o convite para sair do controle e para entrar no conhecer mesmo o mundo, eu tenho que estar livre dessa questão. Eu tenho que estar livre da minha questão de buscar minha missão na vida, de ser alguém, de ser útil, porque senão eu não estou aberta a conhecer nada. Eu estou ali trabalhando para poder ser alguém, né? E se a gente entra no conhecimento do mundo, a gente provavelmente vai parar de fazer todas as besteiras que os seres humanos estão fazendo com a própria vida. Então, só acha que pode ser interessante ou pode ser bom envenenar comida para comer aquela comida quem está controlando. Eu não quero um inseto, eu não quero perder a minha plantação, eu quero que a minha plantação saia com tal cara, eu quero ter essa quantidade, quer dizer, só o controle justifica a gente envenenar alimento. Agora, se eu me abro por conhecimento, estou usando essa palavra, mas depois a gente deixa ela mais precisa. Se eu entro em contato com o conhecimento, se eu sei o quanto aquilo vai gerar mal encontro, o quanto aquilo é antivida, o quanto aquilo vai aumentar camadas de destruição, talvez eu pare de fazer isso, né? Então, quem quer controlar o mundo? Quem se sente desqualificado, quem sente que está precisando ser requalificado. Por essas e outras, a gente parte dessa crença básica, assim, a crença raiz, que é legitimação e requalificação, a crença raiz. Existem outras camadas para chegar nessa crença raiz, porque se eu estou muito ferido, se eu estou muito preso, se eu já tenho crenças que eu já dou como certas,
Então, como eu estava falando ontem, né, que o dinheiro é uma crença coletiva. O dinheiro só funciona porque todo mundo acredita que ele pode ser o intercâmbio de valores. Então, o dinheiro é uma crença coletiva. O problema é que essa crença, ela deixou de ser um uso e ela começou a nos usar. Então, a gente, segundo aí alguns estudos, a gente já tem no nosso sistema neurológico a certeza, a verdade de que dinheiro tem valor por si só, inerentemente, ele tem valor e pronto. E não, ele tem o valor que o ser humano combina, que o ser humano dá a ele. Parece que a gente já fez a gente já introduziu essa crença no nosso sistema. Então, quando eu estava falando sobre um experimento que põe captadores ali no cérebro, e quando alguém vê uma mala cheia de dinheiro, já tem a sensação do valor interno. E não tem a sensação, a parte do cérebro que acende reconhece que aquilo tem um valor inerente. E não que aquilo é um papel que nós todos acreditamos, que nós todos combinamos que ele vai ser o que vai dar valor entre as nossas trocas. Então, é por esse... a Lívia colocou, controlar e identifica a nossa intenção de não perder. Exatamente. Então, quando a gente está com essa... Já com o fake news internalizado, já está dentro da gente, virou uma verdade. Não é mais uma mera aparência, não é mais um combinado, virou uma verdade. E aí resta agora o ser humano mudar para poder sair dessa ilusão. Porque uma vez a coisa já está tão internalizada que é difícil a gente sair dessa ilusão. A gente morre e mata por isso. Então, tem camadas. Antes disso, antes de eu chegar lá na legitimidade, lá na minha requalificação, eu tenho que ver quais crenças já estão tão internalizadas em mim que me leva a sentir dor, medo, raiva, que me leva a agir e reagir de uma maneira que eu falo, que eu posso justificar. Não, eu só tô na prudência de não perder a vida. Só que isso também é uma ilusão, que você vai perder a vida se tal coisa acontecer. Mas já está tão internalizado que a vida funciona dessa maneira que a gente morre de medo disso. Então, as camadas, elas vão ter a ver com a experiência de cada um. Essa experiência na primeira infância de cada um. Ou da linha também da família, ou experiência que você vai ter ao longo da vida que vai te dando cicatrizes, que vai te dando marcas, que vai fazendo você acreditar que você é vítima daquilo. Que vai fazendo você acreditar que se isso acontece, que é previsível. Se isso acontece, por consequência, isso vai acontecer. E essa previsibilidade é de quem está controlando o mundo. Não existe previsibilidade quando você está conhecendo o mundo, porque você vai conhecer um mundo imprevisível. Então, controlar o mundo é querer viver na previsibilidade. E a gente tem que reconhecer todas as nossas previsibilidades. Você está fazendo isso por quê? Porque eu sei que se eu fizer isso, vai me garantir aquilo. Pronto, você está numa crença. Porque se o que você faz te leva a um resultado previsível, é uma crença. Porque a vida, ela é imprevisível. E ela é imprevisível porque hoje, nessa perspectiva, a gente reconhece a vida como autopoética. Ela se autocria constantemente em relação. Se ela se autocria constantemente em relação, ela só pode ser fruto da criação. Ela só pode estar o tempo todo se criando, que é isso que essa palavra está dizendo. A criação necessariamente precisa de um campo de imprevisibilidade e de impermanência, senão eu não estou criando. Então, para que a criação aconteça, precisa ter imprevisibilidade. Senão eu só vou representar. Se for previsível,
Eu vou escolher qual é a minha função nessa previsibilidade. Se for criação, é imprevisível. E toda imprevisibilidade gera criação, gera campo de criação. E aí a autopoiesis acontece, a autocriação constante dos seres vivos acontece, porque é imprevisibilidade, que precisa ter criação. Criação quem é? Todo ser vivo é criador. Todo ser vivo, então, vive na imprevisibilidade e gera campo de criação para viver na imprevisibilidade. Vai num ciclo virtuoso. Se nós vivermos com previsibilidade, nós nos tornamos alopoéticos, nós nos tornamos máquina. E o que é uma máquina? Previsibilidade. Se eu coloco essa matéria-prima nessa máquina, ela funciona e me dá esse resultado. Se eu ligo na tomada, ela liga. É previsível. E a gente está querendo trabalhar com previsibilidade porque isso dá controle. E dá controle para poder gerar para poder cuidar dessa sensação de eu preciso ser alguém na vida, né? Então, são camadas. Porque se a gente fosse direto para legitimidade, para sair do campo da ilegitimidade, talvez a nossa estrutura não aguente. Porque tem dores, tem crenças, tem cicatrizes muito fortes às vezes, como ser humano, né? Então, eu diria assim, que eu estou sempre com foco lá na raiz, e aí, se eu me reconheço ilegítima, que a gente estava vendo ontem, é que buscar a legitimidade também é a prova de que eu me sinto ilegítima. Então, eu não curo a ilegitimidade buscando legitimidade. Eu não vou curar o ser ilegítimo buscando legitimidade. Por isso, o ponto de inflexão. Porque se eu estou na ilegitimidade e agora eu busco legitimidade, eu estou na mesma curva. Só que uma hora eu estou ilegítima e outra hora eu estou legítima, na mesma curva. Isso chama polaridade. Agora, se eu estou na curva da ilegitimidade e eu integro isso e eu me dou conta de que isso não tem sustentação própria, de que isso é um fake news, a ilegitimidade, eu mudo de curva. E nessa mudança de curva, o que faz essa mudança de curva é o ponto a gente chama de ponto de inflexão, que faz a mudança da curva. Então, reconhecer a crença raiz para desinvestir a crença raiz e não para lutar contra a crença raiz. Porque eu não me curo da ilegitimidade buscando legitimidade. Pelo contrário, se eu estou ilegítimo, ao buscar legitimidade, eu afirmo mais ainda a minha ilegitimidade. Então a gente vai ver que, de uma maneira geral, nós estamos fazendo coisas, vou trazer a questão da Yara, nós estamos vivendo e fazendo coisas e produzindo coisas baseada na nossa, como aqui na jornada a Ana Figueiredo trouxe, no nosso dom, no nosso tom, no nosso som. Então, todo mundo tem algo imaculado que vem da composição da sua vibração, né? Da sua vibração singular. Tem algo em nós que você fala, essa é uma expressão legítima do meu tom, do meu som, do meu dom, é uma expressão legítima. Isso está o tempo todo em nós. Porém, a gente pode desviar e usar isso para buscar legitimidade. E aí a gente desvia, a gente usa algo, para usar uma palavra, algo genuíno da nossa vibração singular, e a gente desperdiça isso buscando legitimidade através disso. Isso quer dizer que se eu desinvisto a legitimidade, a coisa fica por si só. O seu dom, o seu tom, o seu som tem espaço para se apresentar. Ele não vai... o vazio que a gente vai cair é um vazio cheio de vibração genuína, né? Não é um vazio de começar do zero, é um vazio de começar da onde a gente nunca se perdeu. Então,
para eu trazer a minha expressão, não tem outra. Nós vamos trazer as nossas expressões. Tudo aquilo que a gente fizer na vida vai estar sempre por trás, com maior ou menor intensidade, a nossa expressão genuína, o nosso dom, o nosso tom, o nosso som. Aquilo vai permear sempre as nossas experiências, porém abafado com a busca de legitimidade, com a busca de requalificação. Então a gente começa a abrir concessão, a gente começa a forçar a barra, a gente começa a impor, a gente começa a controlar, a convencer alguém de que o que você tem para dar é bom. A gente começa a desqualificar o que a gente está trazendo como se ele precisasse existir da maneira que a gente imagina que ele tem que existir, que é controle. Então a gente usa tudo, a gente usa veneno, a gente a gente é subornado, a gente suborna, a gente faz tudo isso que a gente vê e que a gente condena no mundo com o nosso dom, com o nosso tom, com o nosso som, para que ele nos requalifique, para que ele nos legitime. E tudo isso é um problema falso, porque esse dom, esse som, esse tom já está em nós, independente daquilo que a gente vai fazer, das encrencas que a gente colecionou na vida. Então, a tese é, se a gente para de fazer tudo que atrapalha, a coisa acontece. E por que a gente atrapalha? Porque a gente está em busca, porque a gente tem uma crença de que temos uma missão. Se eu tiro a crença de que eu tenho uma missão, o que vai ficar? Aquilo que é vibracional em mim. Só que aquilo que é vibracional em mim não está pronto. Então, o que eu vou fazer não é alguma coisa que eu já conheço. Aquilo que está vibracional em mim vai entrar em relação com outras vibrações e com essas outras vibrações vai criar um campo de criação, vai gerar um campo de criação. Então, eu não trago o meu dom, o meu som, o meu tom aqui na frente, pronto. O meu espetáculo, o meu show, a minha performance, a minha ideia, o meu ideal, o meu pensamento, eu não vou trazer aqui na frente e jogar isso para o público e para as pessoas e falar, bom, me aceitem porque eu tenho tudo isso. Isso tudo vai estar atrás, vai estar aqui nas minhas costas. E o que vai estar na frente são os meus sentidos abertos. Esses meus sentidos desobstruídos de crenças e padrões e hábitos que são frutos da ilegitimidade, esses meus sentidos abertos encontram o mundo, encontram outras vibrações. E ali cria-se algo com todas essas minhas ferramentas, mas é algo inédito, é algo imprevisível. Por isso que não existe de jeito nenhum a ideia de que a minha liberdade termina quando começa do outro, porque a minha liberdade seria todos os meus instrumentos aqui na frente, as minhas ideias, meus ideais. Eu sou livre e sustento essas ideias, esses ideais. Porém, quando ele entra em choque com outras ideias, outros ideais, eu digo, bom, aqui a minha liberdade termina onde começa do outro, mas espera aí, mas é a do outro, não vai terminar nunca? E aqui a gente vai ter que entrar em consenso, aqui eu vou ter que abrir mão um pouquinho, outro abrir mão um pouquinho, e aí vira um inferno, porque ninguém está realmente fazendo o que quer fazer. Por quê? Porque a gente colocou na frente, o que a gente está chamando de liberdade é algo que eu já tenho como certo. Eu estou chamando de liberdade, a liberdade de ter a minha crença, a liberdade de ter o meu padrão, a liberdade de ser um ser de hábito, a liberdade de ser o prisioneiro que eu escolhi ser. Olha que livre que eu sou. Eu sou o prisioneiro que eu escolhi ser. Então, só essa liberdade, que é uma falsa liberdade, que vai entrar em choque com a outra liberdade, que é outro prisioneiro. Aí o que a gente põe no meio? O intermediário. Um advogado, um contrato, uma lei, um combinado, um casamento. A gente coloca tudo isso no intermediário para que essas duas pseudo-liberdades possam conviver. Mas, na verdade, isso está longe de ser liberdade. Isso só é uma ilusão que nos leva a ter a sensação de que a gente é um indivíduo.
E esse indivíduo que a gente chama de eu é uma mera ilusão, como a gente tem visto com a Cuca. Max pergunta, né? Se tem como certo, como pode ser liberdade? Claro, se tem como certo, como poderia ser liberdade, né? Então, o nosso conhecimento, a nossa busca do conhecimento e não do controle, nos leva a arriscar, a colocar tudo isso para trás, experiências, todas as outras curvas que a gente veio colecionando na vida, elas não são desqualificadas pelo ponto de inflexão. A mudança não desqualifica o resto. A mudança integra o resto. Então, todas as nossas integrações, elas vêm para uma força reativa. Isso quer dizer o quê? Algo que está ali à disposição. E a força ativa, que é a força da construção constante da vida, ela está no contato, na desobstrução dos sentidos em relação a outras pessoas, a outros seres, a outros objetos, aonde eu vou entrar em criação na relação. E não vou trazer a minha ideia na relação. Uma vez que eu estou em relação, toda a minha bagagem pode me servir. Ou toda a minha bagagem pode se atualizar. E aí eu posso chegar e falar, bom, eu tenho isso para... E quando eu trago o que eu tenho, já não é mais o que eu tenho. Já é algo que vai ser criado conforme a conjuntura. E isso é atualização. Isso é imprevisível. Então, eu tenho o meu dom, o meu tom e o meu som me trouxe uma coleção de experiências. E eu tenho essas experiências numa bagagem que nunca serão usadas exatamente como elas estão. Quando eu tiver um encontro com outro livre, no sentido desobstruído dos meus sentidos, livre de busca de legitimidade, livre de busca de requalificação, de que eu seja reconhecido como alguém útil para aquele projeto, para aquela sociedade, para essa vida, quando eu estiver livre de tudo isso, isso é liberdade. Esse encontro vai gerar algo imprevisível e impermanente, porque vai criar um campo de criação e não um campo de execução da minha prisão que eu escolhi ter por ideal, por ideologia. Então, sair do controle e entrar na curiosidade, no conhecimento, sabendo que você vai encontrar várias coisas que vão te desobstruir quando você entra no conhecimento, é porque você admite que você não sabe. E não que você vai impor o que você sabe. E admitir que não sabe, precisa ter, não pode estar preso e vinculado à ideia de busca de legitimidade, porque é impossível admitir que não sabe se eu me sinto ilegítimo, porque eu estou me destruindo se eu falo que eu não sei. Então eu sei, eu sempre sei. E na verdade você nunca está sabendo, porque o que você sabe não serve, está desatualizado. Então é um paradoxo. Quando eu entro absolutamente numa relação arriscando não saber nada, é impossível eu ficar ignorante. Porque assim que eu entro na relação sem saber nada, a própria relação me constrói. E aí eu sei, não tem como eu não saber. Mas eu não sei antes de estar em relação, por isso que não é previsível. Então, eu sinto que é um processo de mudança, esse ponto de inflexão, ele acontece diariamente na nossa vida, conforme a gente vai fazendo pequenas mortes, pequenas perdas, pequenas desobstruções. Cada vez que a gente perde uma coisa, que a gente morre desse lugar de crença, que a gente arrisca, a gente faz um ponto de inflexão. E o grande ponto de inflexão é mudar a curva inteira.
É sair do côncavo e entrar no convexo, é sair do convexo e entrar no côncavo. E isso é fazer com que a curva anterior não seja a sua referência, não seja a sua continuidade, ela seja integrada e desaparece. Então, volto a dar esse exemplo concreto. Entro dentro de uma escola e se eu vou numa escola fazer uma mudança de peraí, vamos ver o que dá para melhorar nessa escola, eu continuo na mesma curvatura, porque eu estou como referência essa escola e só quero melhorar. E eu fico melhorando o que está ruim. E transmutar, que é o ponto de inflexão, é primeiro mudar e não melhorar. Então, eu entro numa escola e eu olho para a escola e o que eu tenho que reconhecer? Tudo que eu tenho como ilusão de que aquilo é uma escola. Porque a escola não existe, mas eu já tenho uma ilusão. E aí eu tenho que tirar tudo. Tira tudo que é escola. Aí eu mudo. Tira, não resta nada mais de escola? Agora eu entrei no campo de criação. E agora eu entro numa relação de criação com a escola. E não de funcionário ou de antagonista ou de sobrevida. Então, quando eu vou fazer a vacuidade, então isso é um exercício de vacuidade. Eu reconheço qual é o objeto é a escola. Eu vou negar tudo que é escola. A gente não pode ter medo da negação. A negação é o nosso campo, porque negação não é ser negativo. Negação é desobstruir tudo que está em excesso. Você não se torna uma pessoa negativa, pelo contrário, porque cada vez que você nega uma coisa, ela se apresenta mais viva, porque ela parou de apresentar a parte morta dela, né? Então eu entro numa escola, objeto escola, tá? Tudo que é escola eu vou negar, porque eu não vou encontrar. Digamos que agora eu faço de uma maneira bem geral. Aonde está a escola? No prédio? Nos professores, nos alunos, eu vou em cada parte procurar essa escola. No currículo, no ministério, eu vou. Em nenhuma parte eu encontro a escola. Então, com essas partes todas agora separadas, eu não encontro a escola em nenhuma parte, eu vou me perguntar: e se eu juntar tudo isso? Na lógica, se eu juntar tudo que é não escola, nunca vai dar escola. Então, eu também não vou encontrar escola na união de tudo. Então tá, tira tudo que não é escola, ficou a escola lá? Também não. Logo, não existe escola. Escola é uma invenção, escola é uma ideia, escola é uma crença, que um monte de gente compra essa ideia e por isso ela se sustenta, assim como o dinheiro. Então tá, agora que não existe escola, eu tenho uma contenção, eu tenho um campo vazio de escola. Não é um vazio qualquer. Não é nenhum outro vazio, é um vazio de escola. Neste vazio de escola, eu entro numa relação de criação. Ali existem infinitas possibilidades, não tem nada que esteja previamente impedindo a criação. Então, eu não vou trazer para esse vazio uma ideia, eu não vou trazer para esse vazio um ideal, um planejamento, um método. O que eu vou fazer nesse vazio? Entrar em relação autopoética. Nesse vazio, eu, como ser autopoético, vou criar um campo com tudo que está lá. Objeto, seres vivos, de todas as espécies. Eu vou entrar em relação com aquilo. E é ali que eu crio. E eu vou criar diferente do que outro criaria, porque é outro dom, outro tom e outro som. Só que o que o outro vai criar, na minha presença, vai compor com a minha. E não precisa ser... eles não precisam ser iguais para compor, pelo contrário, tem que ser diferente. A composição é de diferenças e não de igualdade.
E ali chama a vida, né? Isso chama desenvolver conhecimento e não controle sobre alguma coisa. Então a gente está já sabendo o gabarito inteiro, mas o saber não adianta nada. A gente já sabe todo passo a passo, saber não adianta nada. Precisa arriscar a própria pele na história. E arriscar começar a fazer mudanças de caminhos neurológicos que já estão bem estabelecidos. E o maior deles é que tudo aquilo que existe, existe inerentemente, existe por si só. De que existe, pronto. E não existe nada. É tudo uma criação conforme a gente está vivendo, compondo. Né? Tudo que existe na ideia de que existe inerentemente é porque no meu cérebro eu já agarrei essa crença e já mantive ela como dada. Então, dinheiro existe independente das relações. Escola existe independente das relações. Como se a gente só fosse vítima de tudo isso. E aí, deu para contemplar um pouco essas questões? Amanda diz, quando faço vacuidade, tenho dificuldade na parte de que a coisa não é a junção das partes. Por exemplo, na vacuidade da escola, minha mente insiste em ver a escola na junção das partes. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui, Amanda. Então, eu tenho aqui um celular. Aí eu vou tirar as partes, né? Aí eu vou tirar esse botãozinho aqui que liga e vou pôr aqui na mesa. Não, isso aqui não é celular. Eu vou tirar eu vou abrir esse computador e vou tirar todas as partes para procurar o celular. Aí eu ponho tudo aqui na mesa, todas as partes. E eu não olho, eu não vejo mais celular. Aí se eu juntar todas essas partes, não vira um celular. É uma lógica, assim. O não, as coisas que não são as partes, não tem como milagrosamente o que não é, só porque juntou, virar o que é. Então, se eu pego a escola e falo assim, professor não é escola, mas é parte. Então, o professor andando na rua, eu olho para ele e falo assim, isso é uma escola? Não. Se eu pego o aluno e o aluno está andando na rua, isso é a escola? Não. Se eu pego os tijolos da parede, isso é escola? Não. Se eu pego o currículo, isso é escola? Não. Aí tá, nada disso é escola. Agora eu junto tudo isso, ponho tudo isso ali na praça, ponho tudo isso na minha casa, vira escola? Não, não vira escola. Juntar as partes não vira escola. Para a escola existir, tem que ter uma crença. Nada faz a escola acontecer, a não ser, se eu falo isso é uma escola, é porque eu tenho a crença de que existe uma escola. Mas ela não existe nem nas suas partes, nem na junção das suas partes. Ela existe na minha cabeça, na minha crença, na ideia que eu tenho, na prisão que eu tenho. Ela existe. Ela não existe por si só, nem nas suas partes, nem na união das partes. Tá mais claro, Amanda? Entendi, ela falou. Então, a gente tem que ver que aquilo que a questão toda, então, é de crença. Isso mesmo. A questão toda é de que a gente não está, ou de ilusão, como diz a Márcia. A questão toda, porque a crença é uma ilusão. Porque se eu precisasse, se não fosse uma ilusão, não ia precisar de uma crença para sustentar. Porque está o tempo todo ali te apresentando, né? Então, conhecer o ser humano é entrar em contato com o que? O ser humano, a ideia que ele tem é uma ilusão. Diga, Mariana. Me ouvindo? Sim. Ana? Sim. Me vem que, com muita clareza, assim, na minha experiência, de que resistir à legitimidade
é tanto quanto buscar a legitimidade, né? Assim, isso se apresentou ontem numa situação concreta, na varanda da minha casa, assim. É, e aí a crença, porque resistir à legitimidade é acreditar que ela tem valor, né? Assim, tá aí nesse lugar da vacuidade, porque de qualquer maneira ela se apresenta no fora porque ela tá dentro de mim, assim, mesmo que eu fale não, não é isso, não quero, não faço desse jeito. Então, essa resistência que eu identifico com muita clareza assim no meu processo, ela sustenta tanto quanto o caminho de buscar e como é que você usa a palavra? De me expor assim, né? Apresentar como legítimo, como algo Sim. grande. Isso na fala ficou muito claro. Sim, obrigada. E aí, João, Danilo, Yara, que trouxeram questões. Joana, diga lá. Não, eu estava aqui e eu tenho, ao fazer as práticas e ao viver, não é? Eu tenho visto assim de uma forma muito clara como, à medida que eu vou fazendo alguma prática, ou, enfim, como as coisas se apresentam logo. É como se não houvesse tempo entre uma coisa e a outra. É mesmo assim. É mesmo assim uma altura perfeita para ver a prática na vida. Está a ser assim absolutamente incrível, porque é muito rápido. Nem dá para perceber, é demasiado rápido. E uma das coisas que está a acontecer é assim uma sensação de libertar uma saturação. Eu não sei se faz muito, se isso se dá para entender, mas é mesmo libertar uma saturação muito grande e por vezes, assim, honestamente até me sinto a chorar lágrimas que não são minhas. É assim uma coisa mesmo tipo, estar saturada, de sair essa saturação. E agora só mesmo porque há aqui uma coisa que eu estava a ouvir a Ana e eu tenho dado conta que talvez esteja a acontecer aqui uma coisa que é pôr a confiança no lado da legitimidade. Eu vou ver se eu consigo dizer isto. Que é, para estar legítima de alguma maneira, ou seja, aqueles últimos resíduos de necessidade de ter reconhecimento ou de estar requalificada em alguma coisa, e aquela coisa que não quer mesmo largar o osso, não é? De dizer, não, eu tenho esta individualidade, eu tenho esta ação, eu tenho esta envergadura, não é? Essa última parte, assim mesmo a pôr a confiança, assim a dizer, não, mas eu tenho que estar confiante em mim, não é? E é buscar a confiança para isso. Ou seja, é quase como não quer desistir desse plano, não quer desistir do plano de ganhar essa realidade de estar qualificada, não é? Então, como já fui largando um conjunto deles, não é? Vais-te despindo e despindo e despindo, e então veio da confiança para ser assim o núcleo duro para dizer, não, tenho que ter confiança. E então porque é em mim, não é confiança. Não é confiança neste sentido, ok, as coisas estão-se a apresentar, então se elas estão a apresentar, esta é a confiança de que as coisas estão a acontecer. Não, é em mim própria, é na minha qualidade, é na minha concentração, é no meu, é em mim, não é? E porque a meditação na vacuidade, eu amo estar na vacuidade, confesso que é um paradoxo, porque eu não estou lá, não é? Mas, e de facto, quando isso acontece e quando eu fico mais tempo a fazer estar em prática de vacuidade, a seguir é tipo, é uma leveza muito grande e de facto essas coisas eu não preciso ir lá buscar coisas para ser alguma coisa, não preciso nada disso. E as coisas tornam-se de uma simplicidade muito grande, mesmo de entendimento. Só assim mesmo partilha, é curioso, não é por isso que uma pessoa faz vacuidade, quer dizer, não é por nada que uma pessoa faz vacuidade, mas eu até me recordo, só mesmo partilha, porque
há aquela frase do Nietzsche, tu és sempre o outro, que é assim uma frase muito conhecida dele, pronto, é tu és sempre o outro. Eu durante muito tempo olhava para aquilo e ficava tipo, o que é que ele quer dizer? E eu recordo de um momento em que estava assim muito a fazer muito essa prática. E eu lembrei-me da frase e pensei, tu és sempre o outro, e aquilo pareceu-me tão absolutamente simples, numa simples, então parece que tudo se torna tão simples quando uma pessoa não está cheio de conceitos e atravessado, cheio de intenções e de necessidade de saber e necessidade de estar sobre o assunto e necessidade de estar ali a controlar as coisas. Parece que entra numa simples, as coisas tornam-se muito simples e não interessa se está entendível ou não. Não é isso que está a ser chamado, não é isso que está a ser vivido, não é isso que é vida. Pronto, não quer dizer que a vida não possa ser todas as coisas, pode ser tudo. Mas pronto, era isso. É esta coisa de como é fácil da confiança, tal, era isso que eu até que estou a pedir para a Ana poder esclarecer um bocadinho mais, porque eu estou a ver que estou aqui com um núcleo assim duro aqui a não querer largar a ossatura da minha ausência de legitimidade. Pronto, Sim, é isso. Sim. Tem uma coisa que você colocou que é justo a possibilidade desse movimento, que é o outro. A melhor maneira da gente praticar o conhecimento de nós mesmos é olhar para o outro. Então, o que eu faço é usar todos os meus encontros, todas as minhas relações para saber quem sou eu. Então, ao invés de eu mudar o outro, porque aí seria um controle, eu peço para o outro, deixe de fazer isso para eu não precisar me conhecer dessa maneira. Ao invés de eu fazer isso, eu afirmo que isso que eu estou vendo no outro está em mim. Enquanto as coisas estiverem enroscadas, enquanto as coisas estiverem difíceis, eu falo, é isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou vendo no outro, é o que eu estou fazendo. E eu vou dizer, não, eu estou fazendo o oposto. Porque o outro está aí fazendo o oposto do que eu estou fazendo e eu não posso dizer que eu sou o outro. Porém, na dualidade eu sou. Porque os opostos, eles se sustentam. Então, a minha prática diária é me reconhecer no outro e ir abrindo e me perdendo. E perdendo isso que eu tenho, que o outro me apresentou. E perder isso dá um alívio tremendo. Só que aí você precisa confiar, porque você também está perdendo as vantagens. Que é a vantagem puxa, mas aqui eu me legitimo, como é que eu vou perder isso? Vai perder campo de legitimidade. Então, essa frase que você trouxe, ela é um mantra para mim, assim, eu não tenho dúvida do que eu estou vendo fora está em mim. E no controle, o que eu quero fazer? Porque a gente não quer conhecer, a gente quer controlar. Porque se a gente quisesse conhecer, a gente olha para fora e fala, isso sou eu, essa é a minha visão, essa é a minha escuta, esse é o meu pensamento, e pronto, agora que eu sei quem sou eu tenho acesso a mim mesma, eu posso desobstruir sentidos, eu posso perder tudo isso. Mas a gente não quer conhecer, a gente quer controlar. Por isso que a gente está em busca de ter o conhecimento, de ter sabedoria, e não de estar em estado de conhecer. Porque se eu vou conhecer, eu nunca sei. Agora, se eu já sei, eu quero controlar. Então, a sabedoria é isso aí, a resistência é controle. A sabedoria, ela é o indício de que estamos buscando controle. Agora, se o que eu sei, eu ponho para trás, eu ponho ali na minha mochila, eu ponho ali no meu baú,
eu deixo como uma força reativa. Nietzsche usa muito essa força ativa e reativa, né? O que é uma força reativa? É aquilo que vai experienciando coisas, e eu vou pondo isso para trás. E à frente fica a força ativa. O que é a força ativa? É aquilo que entra em relação para criar, aí eu começo a mudar esse jogo. Então, ouviu da sua boca, eu sei que isso é o certo, saiba que você está na força reativa e você está no controle. Agora, ouviu o outro falar, ouviu o outro falar que ele sabe o que é certo, afirme em você, ele sabe o que é certo, estou ouvindo isso porque eu também sei o que é certo, por isso que a gente está nessa encrenca. E saber o que é certo é ótimo, né? Porque saber o que é certo, eu posso ter controle sobre as coisas. Abro mão do controle, abro mão da vantagem. Pronto, abri mão do controle, o saber foi lá para trás e o que entra agora é uma relação de criação. E nessa relação de criação com o outro, seja amigo, seja inimigo, seja amante, seja traidor, a relação com o outro vai ser viva. E não vai ser uma relação previsível, não vai ser uma relação de paz, não vai ser uma relação de guerra, não vai ser uma relação de amorosidade, nem de ódio, não tem nada prévio dado, vai ser aquilo que se cria. E pode ser que tenha ali uma agressividade, porém não antivida. Porque uma coisa é quando eu sou agressiva a partir de um controle e eu sou antivida e eu diminuo o outro. Outra coisa é quando eu sou agressiva a partir da criação e eu trago para o outro um despertar. Então a gente lê livros sobre mestres budistas que batem nos seus seguidores lá, que jogam eles pela janela, histórias, né? Quebra o braço do cara. Eles não estão sendo violentos nem contra a vida, eles estão sendo a favor da vida. Não sei de que maneira, porque eu não sou budista, mas vem de um vazio isso. Então é só para a gente não romantizar, a gente não está criando um mundo idealizado. A gente está fazendo um ponto de inflexão para arriscar uma outra curva. Só que é uma outra curva cheia de experiências, mas não determinado por elas, né? Então, a gente vai... Tudo bem? Como estamos aí? Você quer falar, Yara? Tá. Então, Danilo, tudo bem? Contemplou? Tá, muita informação, muita coisa encaixou para mim também. E o que me tocou bastante é essa questão também da agressividade do vazio, é algo que me deu uma vontade de experimentar, porque eu tenho uma relação muito difícil com a agressividade, né? Por sempre ter sido reprimido na agressividade, né? Aquela coisa do bonzinho. E me deu uma vontade de experimentar como seria isso, né? E eu acho que o resto na conversa foi surgindo. Fantástico essa coisa da criação da presença. Depois que a gente tem feito esses exercícios de trazer a fala, trazer uma ação a partir do corpo presente, e a gente vai criando uma conversa, uma relação. Para mim a vida tem ficado mais viva, assim. Eu tenho sentido ela diferente. Então eu acho que eu estou gostando da experiência. A questão, acho que é isso. Não confunda agressividade com violência, porque quando a gente, como dizia o Roberto Freire, nos nossos encontros anarquistas, dizer eu te amo é bem agressivo. Você tem que ter uma força agressiva para dizer eu te amo. Então, só para a gente não confundir com violência. Se eu viro para alguém e falo eu não aceito isso, eu não aceito isso. E não é que eu não aceito isso porque o que você está falando está ferindo a minha ideia. Eu não aceito isso porque eu estou aqui com os meus sentidos desobstruídos em relação a você e o que você está me propondo é um convite de controle ou é um convite de mentira ou de... Eu não aceito isso, né?
Por exemplo, uma pessoa me procurou para pedir ajuda em relação a outra pessoa e me falou assim, olha, esse vai ser o nosso segredinho. E quando eu falei, eu não aceito isso, eu não aceito ter segredinhos, nem segredões, eu não aceito isso, foi agressivo da minha parte dizer, eu não aceito esse convite de ter um segredinho com você. Não aceito. Isso é agressivo. Então, só para você não fantasiar agressividade com violência. Dizer não é bem agressivo. E, na verdade, a vacuidade é dizer não, né? É negar algo sem afirmar nada no lugar. É bem agressivo. E, pela perspectiva budista, é entrar em compaixão. Olha que curioso. É entrar em compaixão. Então, uma mente paradoxal tem que ser criada para dar conta desse caminho, né? Muito bom. Então, queridos, a gente vai encerrar e terça que vem a gente tem encontro. Talvez a gente coloque na terça que vem um encontro para praticar a criação do encontro presencial que a gente vai fazer em abril, só talvez para ter uma prática juntos aqui, em comum, de como é que a gente cria alguma coisa sem controle, sem a busca do controle. E criar um encontro presencial, numa data determinada, né, com tanta matéria envolvida, sem controle, como é que é isso, né? Então, só para a gente ter algumas práticas em comum. Então, nos vemos em qualquer momento. Opa, peraí. Deixa eu só falar mais